A Bíblia, livro de Josué, capítulo 4. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Não sei quantos já assistiram, mas tem um filme, na verdade uma animação, chamado Procurando Nemo. Já assistiram Procurando Nemo? Vale muito a pena, é uma animação bem interessante. E essa película, esse filme, conta a história de um peixe-palhaço, de nome Marlin, ou Marlin, né? Depende daí da versão, mas Marlin, e ele tem um único filho, que é justamente o Nemo, e esse único filho dele é levado embora por mergulhadores, tirado lá do Recife de Corais, onde ele vivia, levado embora. Nesse filme tem três personagens bem importantes: Nemo, o Marlin e uma peixinha chamada Dory. É uma personagem muito peculiar, e é uma peixinha azul, ela é de outra espécie, ela é chamada de, a espécie é cirurgião patela. Então tem o Marlin e o filho Nemo, que são peixe palhaço, e tem ela que é um cirurgião patela, um peixe azul e preto. Mas ela tem um problema, ela sofre de perda de memória recente. Então ela o tempo todo está esquecendo, ela conversa, esquece, não sabe quem é, o tempo todo com essa dificuldade. E o enredo desse filme gira todo em torno dos desafios e das dificuldades que o Marlin e a Dory enfrentam na grande aventura de reencontrar o filho Nemo, levado por mergulhadores. A Dory se mostra assim uma grande amiga, né? Ela se dedica, larga tudo na sua vida e se dedica só ao Marlin, a ajudar o Marlin a encontrar o seu filho, reencontrar o Nemo. Só que o fato dela ter memória recente, né? A ausência de memória recente, amnésia constante, deixa o Marlin super irritado em alguns momentos. E ele assim, é estoicamente comprometido, focado em encontrar o seu filho, e por conta disso mesmo, porque a Dory, tem hora que lembra, tem hora que esquece, e aquela confusão toda, se distrai demais da conta, isso deixa ele extremamente estressado, e muitas vezes irritado, mas no fim da trama, e aí eu vou dar aqui o spoiler, você que não viu o filme, no final, é um filme já antigo, né? No final da história, no final da trama, é exatamente a Dory, essa toda doidinha, esquecidinha, com amnésia recente, que encontra o Nemo, que reencontra o Nemo. Inclusive o pai, o Marlin, já tinha desistido no final da história. Eles viajam pelos oceanos, chegam em Sydney, na Austrália, para onde Nemo tinha sido levado, tinha sido colocado num aquário, e ele desiste. Mas no final da história, a Dory encontra o Nemo. Só que quando ela encontra o Nemo, ela não lembra que estava procurando o Nemo, até que uns encanamentos subaquáticos, submarinos, né? Lá em Sydney, porque quando o Nemo foi levado pelos mergulhadores, os mergulhadores perderam uma máscara, e na parte de trás, assim, na alça da máscara, estava escrito Sydney, o capital né? Não é a capital, mas a cidade da Austrália, uma cidade da Austrália. E ela está andando pelo mar ali, depois de encontrar o Nemo, sem saber bem quem é o Nemo. Já no final da trama, ela tem um cano assim que passa, e tem um registro no cano, e quando ela olha para o registro, ela lê o nome Sydney. Quando ela olha para aquele nome Sydney, a mente dela volta, e volta toda a trajetória, o motivo por que ela estava ali, e ela então se lança para cima do Nemo, e fala assim: é Nemo, 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 seu pai está te procurando, agora nós encontramos você. Só que o Marlin já não estava mais ali, mas Dory finalmente consegue levar o filho de volta ao pai. Guarda essa ideia, ela consegue levar o filho de volta ao pai, de forma que é Dory que salva toda a empreitada e se torna a heroína da história. Mas como isso acontece? Quando ela tem uma referência, o nome Sydney, ali gravado no cano. Aquele nome
aquilo se torna para ela um memorial, uma referência para toda a sua história, para toda a sua trajetória até ali, para tudo que ela tinha vivido com o Marlin. E aquele nome então faz a Dori recuperar a memória, pelo menos naquela ocasião, naquele momento ela recupera a memória e salva então toda a história. Você já ouviu alguém dizer que recordar é viver? Recordar é viver. Então o ato de trazer a memória, de relembrar, de recordar as coisas boas do passado, estou falando de coisas boas, qualifique bem, pode ter um efeito transformador na nossa vida, pode restaurar a nossa história, pode nos dar esperança para o futuro. É isso que nós lemos no início do culto, Lamentações, Jeremias 3, de 21 a 23, onde está escrito: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Em diversos lugares da Escritura, Deus orienta, e em alguns lugares Ele ordena que o povo mantenha acesos na memória os mandamentos de Deus, as ações de Deus, as intervenções de Deus na história do povo. Por exemplo, o Salmo 105:5 fala disso, mas há outros tantos textos que falam isso, para trazer e manter na memória aquilo que Deus fez. E um mandamento da Bíblia que serve para nós como esse resgate da memória, eu acho que é um dos exemplos mais tangentes que nós temos na Escritura Sagrada, é a ceia do Senhor. Quando nós somos chamados convidados à mesa do Senhor, nós somos ensinados a fazer assim: façam isso em memória de mim. Resgate na memória quem eu sou e tudo que eu fiz por vocês. Façam isso em memória de mim. Então, manter um memorial, manter uma lembrança daquilo que Deus fez em nosso favor, das intervenções de Deus na nossa história, é útil e é benéfico para nós. E mais que isso, promove a honra do nome do nosso Deus. Então pense nisso, enquanto nós lemos essa história aqui, Josué capítulo 4, se você puder manter sua Bíblia aberta, nós vamos ler versículos de 1 a 11, depois de 19 a 24, Josué 4, de 1 a 11 primeiro. Quando todo o povo tinha passado o Jordão, o Senhor falou com Josué dizendo: escolham 12 homens do meio do povo, um de cada tribo, e ordenem que tirem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados, e que levem essas pedras e as depositem no lugar em que vocês irão passar a noite. Então Josué chamou os 12 homens que havia escolhido dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passem adiante da arca do Senhor seu Deus, até o meio do Jordão. Cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vocês. E no futuro, quando seus filhos perguntarem: o que significam essas pedras para vocês? Respondam que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca passou, as águas do Jordão foram cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Os filhos de Israel fizeram como Josué havia ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao lugar onde passariam a noite, e as depositaram ali. Josué também levantou 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde ficaram parados os pés dos sacerdotes que levaram a arca da aliança, e essas pedras estão ali até o dia de hoje. Até o dia de hoje era o dia em que o autor sagrado escrevia esse livro, tá bom, irmãos? Até quando esse livro foi escrito. Porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo que o Senhor, por meio de Moisés, havia ordenado a Josué que falasse ao povo, e o povo se apressou e passou. Quando todo o povo tinha passado, a arca do Senhor
e os sacerdotes também passaram à vista de todo o povo. Agora pula para o 19 e lê comigo, a partir do 19. O povo subiu do Jordão no dia 10 do primeiro mês, e acamparam em Gilgal, do lado leste de Jericó. E foi em Gilgal que Josué levantou as 12 pedras que haviam tirado do Jordão. E Josué disse aos filhos de Israel: quando no futuro os filhos perguntarem aos seus pais: o que significam essas pedras? Expliquem aos filhos de vocês, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor seu Deus fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado, como o Senhor seu Deus fez com cada um de nós, ou melhor, como o Senhor seu Deus fez com o Mar Vermelho, que ele secou diante de nós, até que tivéssemos passado, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor seu Deus todos os dias. Ó Deus, precisamos que o teu Espírito fale conosco, que nos ilumine. Então Deus, abra nossa mente, aduba o nosso coração, e que a semente da sua palavra possa cair, germinar, crescer e dar fruto para o nosso bem e para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Depois que todo o povo de Israel tinha passado, todo o povo passou e atravessou o rio Jordão, Deus havia dado uma ordem a Josué, e ele passa para 12 homens que ele havia escolhido: vocês vão no meio do Jordão e levantem 12 pedras. Não eram pedras tão grandes, porque os historiadores dizem que dali do Jordão, da margem do Jordão, até Gilgal, aonde eles iam acampar, eram 13 quilômetros. Então eram pedras que os homens, embora bem fortes, poderiam levar por 13 quilômetros. Não eram pedras de tamanho exagerado, até um tamanho consideravelmente pequeno. Então cada homem, um de cada tribo, 12 homens vão lá, tiram as pedras e levam, como Josué havia recebido orientação do Senhor, e levou para o acampamento onde eles iam passar a noite. Com as pedras, lá no acampamento em Gilgal, Josué levantou um monumento, ergueu um monumento, para que servisse de sinal, de memorial, para aquilo que Deus havia realizado ali no rio Jordão. Só que além daquelas pedras, embora nós não tenhamos a descrição aqui, o relato de que Deus ordenou Josué, eu quero crer que Josué não fez isso da própria cabeça dele. Lá no meio do rio, ele também levantou um monumento enquanto o rio estava seco, enquanto os sacerdotes estavam parados lá no leito do rio. Levantou um monumento com 12 pedras. E quando os sacerdotes saíram, as águas voltaram, certamente cobriram aquelas pedras. Eu li um historiador dizendo que naquela época, historiadores contam que quando o rio estava bem baixo, era possível ainda ver o monumento, nas épocas de seca. Depois que o monumento foi erguido no meio do Jordão, e que aqueles 12 homens selecionados por Josué levaram as 12 pedras para Gilgal, para fazer um monumento de Gilgal, os sacerdotes receberam as ordens de Josué: podem sair do rio. Todo o povo tinha passado, eles saem do rio. Quando eles acabam de sair, as águas voltam a correr. Esses dois monumentos, tanto o que estava dentro do rio, como aquele que estava lá em Gilgal, tinham pelo menos dois objetivos: manter vivos na mente do povo, especialmente das gerações que viriam depois daquela geração que estava ali, os milagres do Senhor, aquilo que Deus havia feito, para que o povo aprendesse a temer o grande nome do Senhor. E em segundo lugar, servia também de memorial e de sinal para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, é poderosa. Então nós temos aqui descrição depois da travessia do Jordão, depois que eles passam o Jordão. O que esse texto tem a ver com a gente? Eu confesso para vocês, irmãos, que eu demorei para assim associar com a minha própria vida, mas a gente vai estudando e com a ajuda do Senhor a gente vai descobrindo o que Deus quer falar com a gente. O Espírito Santo vai ministrando no nosso coração. Então a gente precisa aprender a erguer nas nossas vidas, na nossa história, memoriais da nossa fé em Deus. Erguer memoriais que falam das intervenções de Deus na nossa história, das ações poderosas de Deus na nossa vida. Irmãos, as obras do Senhor são tão dignas de ser lembradas,
E o coração do homem é tão propenso a esquecê-las, que nós precisamos de monumentos, precisamos de memoriais, de métodos dados pelo Senhor, para a gente refrescar as nossas lembranças. Quero trazer memória aquilo que me dá esperança, para a gente lembrar da glória de Deus, para que a gente lembre como isso é bom para nós e os nossos filhos também sejam beneficiados. Então eu queria dizer para você nessa noite: levante memoriais da intervenção de Deus na sua história, memoriais da fé em Deus, daquilo que Deus fez. Levante na sua vida memoriais da intervenção de Deus. Certamente que a ordem que Deus deu a Josué a respeito do memorial que deveria ser levantado ao nome dele, aquele monumento levantado lá em Gilgal, tinha como motivação o fato de que o povo podia esquecer facilmente o que Deus tinha feito, porque o povo esquece muito fácil, e porque Deus sabe que a lembrança do que Ele fez nos anima a continuar. Deus colocou um memorial visível e até palpável, para que o povo não esquecesse. Por isso aquele monumento teria uma função de resgate da memória, da história das intervenções de Deus na vida do povo. Em outros momentos da história de Israel, essa prática de levantar monumentos de pedra já havia sido utilizada, e está registrado em vários momentos da história, né? Isso foi repetido muitas vezes antes daquele momento lá, da travessia do Jordão, e no futuro, novamente, em alguns momentos eram levantados e erguidos. Vou te dar alguns exemplos de quando acontecia isso. Não vou ler os textos bíblicos, mas vou citá-los. Por exemplo, em momentos de teofanias. Teofania é a manifestação da segunda pessoa da Trindade no Antigo Testamento. Quando a gente vê aquela expressão, por exemplo, o anjo do Senhor, em letra maiúscula, uma teofania, era a manifestação da segunda pessoa da Trindade, antes da sua encarnação, lá nos dias do Novo Testamento. Então, quando o anjo do Senhor se manifestava, quando Deus, na segunda pessoa da Trindade, se manifestava no Antigo Testamento, teofania, muitas vezes, eram erguidos monumentos de pedra. Por exemplo, quando Jacó fugia de Esaú, e ele passou por uma região lá, e ele teve aquela visão, e viu que Deus estava ali, Gênesis 28, 18 e 22, ele ergue um monumento de pedra ali, para lembrar o que Deus havia feito. Mais tarde, quando Deus renova suas promessas a Jacó, Gênesis 34, versículos 9 a 15, mais uma vez ele levanta um monumento de pedra, para lembrar o que Deus tinha feito com ele ali, né, naquela luta que ele teve com Deus, e acabou ficando aleijado da perna. Em momentos de votos e aliança, por exemplo, quando Jacó foge e Labão vai ao seu encontro, e eles se encontram ali, tem aquela tensão, finalmente eles fazem uma aliança. Quando eles fazem aquela aliança, levantam um monumento de pedra para poder lembrar aquela aliança. Em outros momentos também, em outras alianças aconteceu isso, nas intervenções sobrenaturais de Deus. Por exemplo, quando lá em Samuel, ele ergue aquela pedra, aquele monumento, diz assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, né, levantou um monumento de pedra ali, 1 Samuel 7, 9 a 12, quando eles derrotam os filisteus. E também quando havia homenagem a pessoas importantes, pessoas queridas, como por exemplo, quando Raquel morreu, e vai lá, Jacó levanta um monumento para lembrar da esposa querida. Então, isso era comum, mas naquele momento ali tinha um significado muito importante, porque era literalmente um divisor de águas, mas figuradamente também, estava mudando a história do povo. Um povo que era peregrino num deserto, agora ia ter uma morada fixa numa terra que Deus havia prometido. Então o Senhor indicou quais eram os objetivos daqueles memoriais ali dentro do Jordão, e lá em Gilgal, com aquelas pedras recolhidas de dentro do Jordão. Então, para que isto seja por sinal entre vocês, como lembrança de que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca do Senhor, essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Eles levantaram para não esquecer o que Deus tinha feito.
um memorial da intervenção sobrenatural de Deus em sua vida. Irmãos, o nosso Deus Todo-Poderoso desejava que o seu povo jamais esquecesse e tivesse sempre diante de si aquilo que Deus havia feito, um testemunho do poder e da fidelidade de Deus, que cumpre as suas promessas. Afinal de contas, o povo estava entrando na terra da promessa, a terra prometida. Deus cumpre as suas palavras. Aquele monumento era um testemunho de que Deus não falha, de que Ele é fiel. Levantem monumentos da intervenção de Deus na sua história, memoriais da intervenção de Deus. Aquele memorial em Gilgal também lembraria o povo da intervenção poderosa de Deus em favor do seu povo. Deus não é apenas aquele que interveio ali, mas Ele fez isso anos antes, porque também lembra do Mar Vermelho. Assim como o Senhor também abriu o Mar Vermelho diante de nós. Aquele monumento seria para lembrar o que Deus fez no Jordão, mas reportaria o que Deus tinha feito 40 anos antes, lá quando eles saíram do Egito, que abriu também o Mar Vermelho. Então esses monumentos eram testemunhas ali diante do povo, de que Deus honra a fé e opera em favor daqueles que confiam nele e que o obedecem. Além desses dois objetivos aí que nós citamos, tinha os objetivos, esses primários, mas tinha outros objetivos na mente do Senhor, que era fazer com que todos os povos soubessem que a mão do Senhor é forte. Então não era apenas para o povo que estava ali desfrutando da intervenção de Deus, mas também para aqueles que estavam longe, reconhecer quem Deus é, e que todos os povos pertencem ao Senhor, e que Ele é poderoso, e que todos temessem a Deus, o Deus que é aquele que age em nosso favor. Então aquele monumento de pedras ali tinha várias finalidades. Além de ser um memorial, tinha uma finalidade didática. Vocês ensinarão aos seus filhos e ensinarão aos povos que o Deus é todo poderoso, que a mão dele é forte, que ele é fiel e cumpre as promessas que faz. O povo deveria honrar sempre aquele que o libertou, aquele que o livrou, aquele que agiu na sua vida. Então aquele monumento, tinha aquele monumento, querido, tanto aquele dentro do rio como aquele lá em Gilgal, era um apelo à fé do povo, e era um apelo para a fé das gerações futuras. Imagine só, quando um pai estivesse passando ali, dando a mão a um menino, passeando para aquela região, passando para aquela região, ou quando um pai levasse o seu filho de propósito, adiante daquele monumento, fala: pai, mas o que significam essas pedras? Interessante que é assim que o texto fala. Os meninos iam perguntar: o que significam essas pedras? Porque até que eles entendessem que era um monumento memorial, ainda eram pedras, simples pedras. E aí eles iam ensinar: não, isso aí é para nos lembrar o que Deus fez e como Ele é fiel para nós. Ele abriu o rio Jordão, cortou o rio Jordão, Ele abriu o Mar Vermelho, Ele continua cuidando de nós, Ele é o nosso Deus. Então Ele ia ensinar, e aquele memorial, irmãos, ia suscitar questionamentos e perguntas, que teriam como resposta o ensinamento de quem Deus é, e o que Deus faz. Então tinha uma proposta didática, que apelava à fé das gerações futuras. Ao ouvir tal relato, a criança teria que tomar uma posição pela fé, porque ela não viveu aquilo ali, e talvez aquele pai que estava com o filho ali, era um pai que também não tinha vivido. Algumas décadas depois, ele passava ali, ele aprendeu pelo pai dele, que talvez tinha visto o rio ser partido, e ele aprendeu, e agora ele ensina para o filho dele. Ele absorveu, ele tomou pela fé que era verdade aquilo, e agora o filho dele também tinha que tomar uma posição pela fé, acreditando que era verdade aquilo que Deus fez. E esse posicionamento pela fé, esse relato, se a criança de fato acreditasse, isso seria uma mudança na sua vida e na sua história, especialmente no seu relacionamento com Deus. As gerações futuras, querido, precisariam de lembranças daquilo que Deus fez na história, mas essas lembranças não eram apenas
para que eles soubessem o que Deus fez, mas é para fortalecer a fé deles e lembrá-los, ou melhor, fazer com que crescesse e fortalecesse a sua fé. Então, esse texto nos ensina que é preciso levantar memoriais da intervenção de Deus na nossa história, para que nós não esqueçamos do que Deus fez, e para que aqueles que vierem depois de nós continuem acreditando, desafiados pela fé, tomem uma posição diante do Deus que continua intervindo, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho e que abriu o Rio Jordão. Então, primeiro, levante memoriais das intervenções de Deus na sua vida. Em segundo lugar, levante memoriais enquanto os eventos estão frescos na sua mente. Veja bem, querido, quando eles estão passando no rio, os sacerdotes ainda estão no meio do rio, Josué fala: vão lá, peguem as pedras, leva para Gilgal. E enquanto isso, eles estavam tirando a pedra, Josué foi no meio do rio, levantou um monumento, diante do que estava acontecendo, e naquele dia ainda, na noite daquele dia, talvez na tarde, ele levou as pedras e levantou um monumento. Os eventos acabaram de acontecer, estavam acontecendo quando levantou o primeiro monumento no meio do rio, e levantou logo depois de ter passado o rio outro monumento. Levante esses memoriais, esses monumentos de memória, esses memoriais, enquanto os eventos estão frescos na sua mente, porque, irmãos, nós não podemos confiar na nossa mente. Antes de iniciar a travessia do Rio Jordão, Josué já sabia que ele teria que fazer isso. Se você abrir o capítulo 3, versículo 12, nós lemos assim: e agora escolham 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Esse versículo 12 assim parece que é meio fora da narrativa do capítulo 3, mas depois, quando chega no capítulo 4, você entende. Essa escolha já tinha sido determinada antes do rio se abrir. Josué já escolhe aqueles 12 homens pela fé do que Deus ia fazer, pela fé na intervenção de Deus. E agora aqueles homens que tinham a responsabilidade de carregar as pedras, escolhidos, levam as pedras para fazer esse monumento. Um monumento simples, querido, não tinha acabamento, eram pedras que tinham sido lapidadas pelo próprio rio, e não era algo de imponência muito grande, pedras relativamente pequenas, que o homem podia carregar nos ombros por 13 quilômetros. Levem essas pedras, e eles carregaram. Contudo, querido, embora fosse um monumento simples, preste atenção nisso, não precisava de ser algo grandioso, porque o crucial aqui, o que deveria ser preservado, era o seu significado, para onde aquele memorial apontava, e o seu significado tinha que ser preservado e cuidadosamente transmitido, compartilhado, ensinado às gerações futuras. Nos versículos 15 a 18, diz aqui que a gente entende que Deus estava no total controle daquela história. Os eventos que estavam acontecendo naqueles dias estavam sob o total controle de Deus, e era esse controle que precisava ser lembrado, o poder de Deus que controla todas as coisas. Por exemplo, o povo acampado diante do rio, antes da travessia, a ordem em que o povo se deslocaria, com os sacerdotes na frente, o povo distante cerca de 900 metros da Arca da Aliança, os sacerdotes que tinham parado no meio do rio, os sacerdotes que tinham tocar na água para a água parar, o povo atravessando o rio, os sacerdotes aguardando no meio do rio, até que todos passassem, o monumento levantado no meio do rio, as pedras, as 12 pedras retiradas e levadas para Gilgal, a saída do sacerdote no meio do rio, as águas que voltam a correr livremente, o monumento levantado em Gilgal, o acampamento do povo, tudo isso sob o controle de Deus, minuciosamente. E o povo estava vivendo aquele momento ali, passando por aquelas situações, tudo que era ordenado e orientado por Deus, o povo seguiu à risca, minuciosamente. Eu quero destacar aqui, o que eu quero chamar a atenção, é que tudo o que estava acontecendo, todas as ações, tinham Deus como seu principal agente. Deus está agindo, interferindo, e o povo está seguindo as ordens de Deus. Então, tudo que está acontecendo ali era para que o povo entendesse quem Deus é, e o memorial é para lembrar disso.
Era para lembrar dessa história, né, que aquela arca que simbolizava a presença de Deus, demonstra que é Deus mesmo que está agindo ali, porque só quando os sacerdotes põem o pé na água, as águas param. Enquanto eles estão dentro do rio e segurando a arca que simboliza a presença de Deus, as águas estão paradas. Quando eles saem do rio, as águas voltam a correr, mostrando que é Deus que está agindo mesmo. As ações de Deus estavam naquele momento ali vívidas na mente daquele povo, na mente de seus líderes, e antes que fossem desvanecendo, Deus fala: levanta o monumento, levanta um memorial, algo que faça vocês lembrarem, e as gerações futuras, tudo o que Deus realizou por vocês. E eu acho legal que ele fala bem assim, ó: levante o monumento, aonde vocês passarão a noite, no acampamento de vocês. Interessante isso, querido. Não era num lugar distante, era entre eles, no meio deles, aonde eles estavam, para que o monumento fosse percebido. Gilgal se tornou um lugar muito importante, um lugar de culto depois para a nação de Israel. Há muitas referências a Gilgal na Bíblia. Eu não vou fazer nessa noite, mas por toda a história eles foram lembrando do que Deus tinha feito. Então o memorial deveria ser erguido enquanto a mente estava fresca, no meio do acampamento, no alojamento, vamos dizer assim, irmãos, entre aspas, na casa provisória do povo, aonde o povo estava ali, no alojamento deles. Então, primeira coisa, levante memoriais das intervenções de Deus na sua vida. Segundo, levante esses memoriais enquanto os eventos estão frescos na sua mente. Vou dar um exemplo de um memorial na minha vida, que não foi eu que levantei, mas que Deus voltou em mim. Eu, quando tinha 11 anos, eu já contei essa história, eu fui queimado nas duas pernas, tive as duas pernas queimadas, brincando com álcool, não deveria, mas estava, e teve um acidente ali, e álcool, né, fui molhado de álcool nas pernas, e junto com o álcool veio fogo, e eu tive as duas pernas bastante queimadas, queimadura de segundo, terceiro graus. Eu fiquei internado cerca de 15 dias, e eu lembro que numa determinada altura da internação, o cirurgião plástico que estava fazendo o tratamento, para não ficar tão feio, não ficar muita marca de queimadura, ele chamou minha mãe e falou assim, ó: a gente vai ter que agora tirar o excesso de carne queimada do tendão de um dos pés. Eu não lembro, eu acho que é o esquerdo, não lembro muito bem, mas ele vai ficar aleijado, porque a queimadura foi muito forte e afetou o tendão. Ele não vai poder mais movimentar o pé, vai perder mobilidade. E eu lembro que naquela época eu não queria compromisso com Deus, nenhum compromisso com Deus, eu tinha uma visão de Jesus Cristo muito deturpada. Minha mãe chama minha tia, que já era crente naqueles dias, para orar por mim, e quando minha tia chega no hospital para me visitar, e fala que vai orar, eu rumo um banzé, uma confusão, falando que eu não queria que ela orasse. Mas querido, ninguém pode impedir que você ore por ele. A minha tia se afastou da cama, porque eu estava muito bravo, estendeu a mão e orou, para que Deus intervisse na minha história. No outro dia pela manhã, eu estava andando, querido, louvado seja o nome do Senhor, curado, o tendão voltou a funcionar. Jesus Cristo me deu um tendão novo, e eu não tenho nenhuma sequela, só as marcas, que são os memoriais. Hoje aqui, né, muitos anos depois, bastante anos depois, né, 35 anos depois, eu estou lembrando do memorial que ficou nas minhas pernas, da intervenção de Deus na minha história. Mas eu preciso levantar memoriais, talvez se naquele momento não tivesse ficado as marcas, talvez eu não lembrasse o que Deus tinha feito, mas eu não posso apenas deixar que Deus coloque marcas em mim, para que eu lembre do que Ele fez. Eu preciso lembrar de intervenções de Deus, e eu preciso criar meios, enquanto os eventos estão acontecendo, para que eu lembre do que Deus fez na minha vida. A gente cantou aqui, né, hoje no início do culto, conta as bênçãos, dize-a de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Já parou para tentar contar as bênçãos que Deus realizou na sua vida? Irmãos, eu tentei lembrar um dia, e eu lembrei de alguns casos, alguns pontos assim, muita coisa que Deus fez, eu esqueci,
porque eu deixei de levantar um monumento naquele momento na minha história, algo que me reportasse, uma âncora na minha vida que sempre me levasse de volta ao poder de Deus na minha vida, a sua intervenção na minha história, a sua fidelidade, o seu cuidado. A gente às vezes perde muito isso, querido, perde muito isso, infelizmente. Então, levante memoriais das intervenções de Deus na sua vida, e faça isso enquanto os eventos estiverem frescos na sua memória. E esses memoriais, prestem bem atenção, esses memoriais devem ser capazes de trazer para o presente aquilo que Deus fez no passado, porque é exatamente um memorial. Jesus Cristo deixou a ceia do Senhor como memorial da sua obra por nós. Toda vez que a gente se achega à mesa do Senhor, a gente lembra do que Ele fez, a gente sabe por que nós estamos ali, do seu poder, do seu amor, do que Ele, por ter nos comprado, nos abençoado. Todas as vezes, nós lembramos do que Deus fez por nós. Nós trazemos do passado para o presente aquilo que Deus fez na nossa história. Então, um memorial deve ter como significado, como função, ser um testemunho para aqueles que foram alvos, ou melhor, daqueles que foram alvos da graça de Deus, para aqueles com quem eles convivem. Então tem que ser um testemunho da minha vida. Então quando eu falo da minha queimadura nas pernas, da intervenção de Deus, eu estou testemunhando da intervenção de Deus na minha vida. Então, quando as pessoas, hoje nem parece muito, né? Os pelos da perna não deixam, mas eu lembro que muita gente perguntava, não, o que é isso sua perna? Então eu falava, foi o que Deus fez na minha história. Deus fez na minha história. Interessante notar, e eu acho muito interessante isso, que os elementos usados para o memorial vieram do próprio Rio Jordão. Vamos pensar nisso? Lá do Rio Jordão, as pedras que foram retiradas, eram aquelas pedras que tinham sido lavadas muito tempo pelo Jordão. É do leito do próprio rio que as pedras do memorial são retiradas, e dentro do próprio leito outras pedras também são erguidas como memorial. Preste atenção, querido, do meio daquilo que poderia servir como empecilho para o cumprimento da promessa de Deus, porque o rio ali, até aquele momento, era uma barreira natural, um obstáculo para que a promessa de Deus se cumprisse, para que o povo tomasse posse da terra que era deles. Era, como vou dizer assim, entre aspas, um inimigo a ser vencido. E do meio do próprio rio, que serviria, que até aquele momento era um empecilho, o seu inimigo inicial, é dele que é retirado aquilo que serviu de memorial para o que Deus fez, para o que Deus realizou. Veja que negócio interessante. As minhas queimaduras, eu nem lembro hoje das dores, eu sei que eu sofri muito, mas eu não lembro das dores, mas eu lembro que Deus me curou, daquilo que poderia ser, irmãos, algo que podia marcar negativamente, me marcou positivamente, trazer memória, o que dá esperança. Assim, esse memorial deve servir como um pretexto para o ensinamento de quem Deus é e daquilo que Ele faz para gerações futuras e daquelas pessoas com as quais nós convivemos, para que as pessoas se aproximem de Deus pela fé, seja um filho, seja um neto, seja um vizinho, seja alguém que você conhece. Então, os dois memoriais que foram levantados, eles tinham uma dinâmica muito interessante para Israel. Um ficava no meio do rio e o outro ficava lá no primeiro acampamento na terra prometida. Esses dois memoriais tinham função de falar do antes e do depois. Antes, um povo caminhante do deserto, agora um povo proprietário de uma terra que emana leite e mel. O antes e depois estava ali. E os memoriais têm que fazer isso com a gente, irmãos. Como nós éramos e quem nos tornamos, como estava a nossa vida e o que Deus fez então. Sabe o que eu gosto? Eu lembro, enquanto eu estava preparando esse sermão, e eu estava lendo hoje à tarde de novo, eu lembro que quando eu era adolescente, eu participava de uma comunidade evangélica lá em Marataízes, e eu lembro que tinha uma irmã, que uma das filhas dela, não lembro qual delas, mas eu lembro que tinha uma das filhas dela, que tinha tido um problema de saúde muito grave, quando era pequena, e ela orou muito ao Senhor, e fez um pacto, um compromisso com Deus.
Ela disse: Senhor, se o Senhor curar minha filha, por toda a vida dela, enquanto eu estiver viva, eu farei um culto em memória ao que o Senhor realizou na vida dela. E todos os anos, eu participei de vários anos, enquanto essa mulher estava viva, enquanto eu morava em Marataízes, todo ano tinha um culto na casa dela, e ela lembrava: esse culto é para resgatar a intervenção de Deus na vida da minha filha, um memorial que ela ergueu na vida dela, enquanto a mente estava fresca, e todas as vezes que a gente participava do culto, a gente lembrava: Deus interveio na vida dessa moça, Deus fez algo sobrenatural na história dela. Então trazia a intervenção do passado como um testemunho para a gente no presente, e a gente aprendia com isso, desafiava a nossa fé, alimentava a nossa esperança, e a gente não conseguia ver o antes e o depois. Agora eu lembrei o nome da moça, Cleia Emília. Olha que memória boa, hein? Cleia Emília, antes e depois dessa irmã, o que Deus havia feito. Então, as intervenções de Deus servem para nós como uma referência, para a gente comparar o que Deus tem feito na nossa história, o que Deus tenha realizado. O monumento no leito do rio servia para lembrar o que eles haviam vivido nos últimos 40 anos, as dificuldades e as lutas e tudo mais. Por outro lado, o monumento de Gilgal servia para lembrar que Deus é fiel, Ele cumpre as suas promessas, e nos dá terra que mana leite e mel. Quando Ele intervém na nossa história, Ele faz algo poderoso, muda a nossa vida, restaura a nossa história. É preciso que Ele tenha sempre em mente as ações de Deus, e elas devem servir para nós, e para alcançar aqueles que estão à nossa volta, especialmente para animar e dar esperança ao povo de Deus, fortalecer a intimidade, mas também para alcançar aqueles que não conhecem o Senhor. Eu me converti numa noite em que um pastor estava pregando e deu um testemunho de como ele foi alcançado pelo Senhor Jesus. Aquele testemunho era o monumento que ele havia levantado na vida dele, e ele, quando acabou o testemunho, fez um apelo: eu me entreguei a Jesus naquele dia. O monumento da vida dele, o memorial da vida dele, foi usado por Deus para me resgatar. Diante daquele memorial, eu recebi fé para acreditar, e minha vida foi transformada desde então, e lá se vão mais de 30 anos, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Aquela intervenção de Deus ali no Rio Jordão, deu boas razões para que o povo temesse e confiasse no Senhor. Quando eles olhassem para aquele memorial, eles iam ser fortalecidos nessa confiança, nesse temor. Quais eram as razões que eles tinham? Primeiro, eles entenderam que Deus é o onipotente, Ele tem todo o poder. Quem é o Deus? Será que existe outro que manda o rio parar e o rio obedece? Não. Existe um Deus que abre o mar? Não. Só existe um Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso é o nosso Deus. E eles entenderam naquele dia. Eles perceberam também que Deus usaria o seu poder em favor do seu povo, usaria o poder para abençoar o seu povo, porque esse povo agora que está vivendo o que Deus havia feito, também continuaria dependendo e contando com a presença de Deus. No capítulo 3, no versículo 10, diz assim: nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que sem falta expulsará de diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus, sem falta. Quando eles olhassem para aquele monumento, eles iam lembrar do que Deus havia feito, e ia lembrar que o Deus vivo estava no meio deles, e que Deus ia na frente, lutando as lutas deles, para cumprir a promessa de lhes dar a terra prometida, Canaã. Então eles perceberam que Deus ia intervir em favor daqueles que obedecem, e também compreenderam que Deus faz a sua vontade conhecida, através de líderes humanos. Através de Josué, Deus estava agindo na vida daquele povo. Eu quero concluir nessa noite, lembrando: levante memoriais das intervenções de Deus na sua vida.
Levante os memoriais enquanto a sua mente está vívida, está fresco na sua mente o que Deus fez. Terceiro lugar, esses monumentos, esses memoriais, devem servir para trazer ao presente as intervenções de Deus no passado. A presença de Deus entre o seu povo e a sua atuação em favor deles teve algumas consequências. Para os israelitas, para o povo de Deus, significou a travessia segura no Rio Jordão, numa época de cheia, numa época de enchente. O povo passa seguro ali. Isso foi para o povo de Deus. Mas para os povos da terra de Canaã, foi a instauração do terror, o medo de Deus. No capítulo 5, no versículo 1 diz assim: quando todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão e a oeste, e todos os reis dos cananeus que estavam junto ao mar, ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivéssemos passado, o coração deles se derreteu de medo e ficaram desanimados por causa dos filhos de Israel. Uma bênção para o povo de Deus, terror para aqueles que são rebeldes contra o Senhor. E para nós, que lições que ficam? O que nós podemos aprender desses eventos? Por que eu estou trazendo esse sermão nessa noite? Estou caminhando, fazendo a exposição do livro de Josué, mas eu acho que vem muito a calhar esse sermão. Deus é sábio, querido, sabia que nós precisaríamos dele nessa noite, porque no momento de dificuldade, quando o povo de Israel tinha que enfrentar grandes exércitos, quando havia dificuldade, naqueles momentos de luta, e eles olhavam exércitos imensos, por exemplo, quando Gideão foi lutar, tempos depois, 300 homens contra um exército inumerável, incontável, eles podiam lembrar: Deus é aquele que intervém na nossa história, Ele é o Todo-Poderoso. Nós também precisamos fazer isso na nossa própria vida, e nesses dias que parece que não tem mais solução, que muitas pessoas estão perdendo a esperança, se você lembrar do que Deus já fez na sua vida, você vai descansar, lembrando que o mesmo Deus que cuidou no passado, cuida agora e cuidará no futuro, porque Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele tem o mesmo poder, tem o mesmo amor, age com a mesma graça, com a mesma misericórdia. Ele é o mesmo Pai bondoso que sempre foi. Todas as vezes que nós decidimos obedecer fielmente ao Senhor, tanto o nome de Deus será exaltado, como nós e os nossos filhos serão abençoados. Quando eles obedeceram a Deus, Deus abriu o mar vermelho. Quando eles obedeceram a Deus, Deus partiu o Rio Jordão, e agora eles foram abençoados, e as gerações futuras também seriam. Toda vez que nós obedecemos ao Senhor, decidimos assumir um compromisso de obediência, nós somos abençoados, e a nossa geração futura também. Aquilo que Deus realiza na nossa vida sempre deve ser concluído com um memorial, com algo que impeça que a gente esqueça aquilo que Deus fez em nosso favor. O que você pode fazer para lembrar, manter na memória o que Deus tem feito na sua vida? Cada um, irmãos, tem um meio de fazer isso. Você vai ter que pedir a Deus criatividade para poder levantar memoriais na sua vida. Mas quando aquelas pessoas passavam por aquele monumento de pedra ali, para muitos incrédulos, era só um amontoado de pedra. Quem não conhecia Deus, quem não se importava com Deus, quem não tinha fé em Deus, quem não sabia das ações de Deus, olhava, é um amontoado de pedra. Mas quando o povo de Deus, que conhecia o Senhor, que tinha fé nele, olhava para aquilo lá, era restaurada e renovada a sua esperança. O que eu estou querendo dizer com isso? Que você talvez vai levantar um memorial, que as pessoas que passam nem vão saber o que está acontecendo. O que é isso? O que é isso? Talvez na casa da nossa irmã Maria José, falecida já, quando ela fazia um culto em memória do que Deus tinha feito na vida da sua filha Cléia Emília, quem passasse na rua, era um culto só, normal, mas ela estava vivendo a alegria de ver a filha viva ali, como testemunho do que Deus havia feito. Ela escolheu aquele memorial.
uma prova, lembrança constante de que Deus é fiel, de que Ele opera maravilhas e que sempre trabalha em favor daqueles que nele esperam. Não é assim que Isaías 64 fala? Nunca se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com o olho se viu Deus semelhante ao nosso, que trabalha para aqueles que nele esperam. Aquele monumento em Gilgal lembrava os israelitas de que Deus havia aberto o rio Jordão e conduzido o povo com segurança à sua terra tão sonhada e prometida. O povo havia rompido com o passado, e o memorial dentro do rio indicava isso. O deserto ficou para trás, agora é terra que manda leite e mel. Nós não voltamos mais para trás, é daqui para frente. O monumento no fundo do rio lembrava que uma vida passada tinha sepultada, e agora eis que tudo se fez novo. Aquelas pedras retiradas do Jordão, eu quero frisar isso, foram os memoriais dos feitos do Senhor em favor do seu povo. Nós estamos passando dias difíceis. Talvez seja o Jordão na enchente, mas eu queria te lembrar, Deus está no meio do Jordão com a gente, meu irmão. Deus está com a gente no Jordão, e Ele secará para que nós passemos a pés enxutos. Ele fez isso no passado e continua fazendo. Eu queria desafiar você a erguer memoriais da ação de Deus na sua vida, e eu queria te dar algumas dicas práticas para isso. Então, resgate na sua memória, faça um exercício, pare um dia na sua vida, talvez essa semana aí, talvez amanhã, talvez hoje à noite, deixa um pouquinho rede social de lado, bota um caderninho, um bloco de anotações diante de você, e pare para lembrar o que Deus tem feito na sua vida. Talvez esse caderninho possa ser o seu memorial. Eu tenho lá em casa, era para ser um diário, só que eu sou muito relaxado para fazer um diário todo dia, não tenho disciplina para isso não, mas de vez em quando eu vou lá, naquele caderninho, que não é um diário, é um periódico, né? De período em período eu vou lá e escrevo alguma coisa, e já aconteceu algumas vezes de eu estar desanimado no ministério, querendo dar um chute no pau da barraca, querendo desistir, e eu então volto lá naquele caderninho e leio por que eu estou no ministério, para lembrar como foi o meu chamado, o que Deus fez na minha vida, as suas ações, intervenções visíveis e palpáveis, para que eu chegasse no seminário, a minha ordenação, e aí eu vou lendo e vou sendo tomado pela esperança, pela confiança, pela ousadia, e continuo no ministério. Louvado seja o nome do Senhor. É o meu memorial. Talvez para você é um caderno, para mim é uma lembrança do Deus que intervém, do Deus que age, do Deus Todo-Poderoso. Levante na sua vida memoriais, erga monumentos que trazem a memória que Deus fez. Então, tira um tempo nessa semana, lembre o que Deus fez e marque de alguma forma na sua vida o que Deus fez na sua história, o que Deus fez na sua vida. Quando, não sei se isso está muito ainda na moda, mas era muito comum quando as pessoas se formavam, curso superior, por exemplo, ganhar um anel. Lembra disso? Ainda é assim? Não, ainda é assim? O pessoal ganha um anel, né? Aí o anel tem aquele símbolo lá de cada profissão ganha um anel. Aquele anel é um memorial do que você fez no passado. Você conseguiu vencer 4, 5, 6 anos de um curso, às vezes intenso, desgastante. Você olha para o anel e você lembra o que aconteceu na sua vida. Eu não sei qual é o memorial que você vai levantar, mas você precisa pedir criatividade a Deus e lembrar do que Deus tem feito na sua história. Crie o hábito de contar para as pessoas o que Deus tem feito na sua vida. O pai pegava o menino: vamos passear hoje, meu filho. Aonde nós vamos? Não vamos conhecer um negócio hoje. E o menino ia andando com o pai, distraía, brincava. Daqui a pouco, quando chegava diante dali, falou: olha só, meu filho, uai pai, você me trouxe de olho de capa, é um montão de pedra. Não é um montão de pedra, vou te falar o que significa. E então dava uma aula para o menino. Talvez 2 amigos, um cara servo do Senhor, o outro não.
Mas capaz aquele monte de pedra ali é o quê? De vez em quando eu vejo alguém trazendo um filho para mostrar que a pedra, deixa eu te contar o que é essa pedra. Deixa eu te contar o que é essa pedra. É o que Deus fez na nossa história. É o Deus que trabalha no meio do seu povo. Nós estamos nessa terra aqui porque Deus interveio a nosso favor, e nós olhamos para essa pedra e lembramos disso. Então conte a sua história, a história das intervenções de Deus na sua vida para os seus filhos. Conte para os seus netos, conte para os seus vizinhos, conte o que Deus tem feito. Uma prática, quando a gente conta, a gente também vai gravando na nossa memória. Mas uma das melhores formas de você gravar um ensinamento é você ensinar para outra aquilo que você aprendeu. Então logo você aprendeu, ensine. Você vai ficar gravando aquilo na sua mente. Então lembre-se, tem que levantar o memorial enquanto a mente está fresca. Terceiro lugar, sempre que Deus, daqui para frente, sempre que Deus realizar algo na sua vida, crie meios de você registrar esses acontecimentos e mantê-los vivos na sua mente. Eu falei em primeiro lugar, para você olhar para trás e começar a tentar resgatar o que Deus fez. Falei também para você contar para outras pessoas o que Deus fez. Agora, eu estou falando para você tomar uma atitude daqui para frente, uma prática de vida. Anotar, sei lá, criar um monumento, criar um memorial, para que todas as vezes que Deus opera na sua vida, você conclua a ação de Deus apontando para frente, o que Deus fez na sua história. Por fim, quando se esse memorial for visível para outras pessoas, e deve ser, quando a pessoa perguntar o que significa isso, você já viu alguém com às vezes uma tatuagem assim, diferente? Às vezes umas palavras uma língua estrangeira, né? O que significa isso aí? Aí eu já vi alguém falar assim, isso significa isso, 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 algo que aconteceu na vida, e que ela tatuou no corpo como memorial. A gente usa um anel, que a gente chama de aliança, como memorial, do dia em que a gente falou sim. E as pessoas olham, você é casado? Sou, deixa eu te contar. O que é essa tatuagem? Vou te contar. Não estou falando para ninguém fazer tatuagem não, hein? Cabeça ruim, não estou falando assim não. Não estou dizendo também que não pode fazer, só não estou falando que tem que fazer, não estou mandando não, tá bom? Criar algo na sua história, querido. Sei lá o que você vai fazer, mas conte para as pessoas também, quando alguém perguntar o que significa. Quem sabe, irmãos, Deus não vai usar um desses relatos das intervenções dele na sua vida, para mudar a vida de alguém, assim como aquela peixinha Dory, depois de ler Sidney e lembrar de tudo, trouxe de volta o filho ao pai. Quem sabe, não é através do seu testemunho, que muitos filhos perdidos de Deus serão trazidos de volta à casa paterna, hein? Conte quantas bênçãos, dize-as de uma vez, conte quantas são, conta, é para contar, relatar. Nós precisamos lembrar do que Deus tem feito. A gente pode fazer uma noite aqui na igreja, uma noite de memoriais, ou melhor, uma noite de testemunho dos memoriais das intervenções de Deus. Eu teria, irmãos, um tempo, acho que eu ia absorver bastante desse tempo, tem tanta coisa para contar. Eu vou lembrando assim, mas que Deus possa refrescar a sua memória, que Deus possa te ajudar a trazer à memória o que pode dar esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Nesses dias em que há tantas coisas acontecendo, que costumam roubar a nossa alegria, que querem roubar a nossa esperança, nos dias em que parece que não há nada para frente de bom, não há perspectiva, lembre-se que o Deus vai diante de nós, vai endireitando os caminhos tortos, quebrando os ferrolhos de ferro e as portas de bronze, e diz para nós: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Lembre o que Deus já fez na sua vida, lembre dos livramentos, lembre das intervenções. Pastor, estou perdendo meu trabalho, lembre como Deus sustentou você até aqui. Pastor, minha saúde, lembre como Deus já curou. Pastor, estou com medo, lembre como Deus te protegeu. Lembre do Senhor e conte para as gerações futuras em nome de Jesus. Vamos orar?
Deus, obrigado porque nós podemos lembrar, obrigado pela memória, ajuda-nos a resgatar o que o Senhor já fez em nossas vidas, em nossa história, para que a gente possa ter a esperança restaurada, a alegria renovada, ter o coração arejado com aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Ajuda-nos, Deus, a contar para as outras pessoas, contar para os nossos filhos, contar para aqueles que estão à nossa volta, dar testemunho do que o Senhor fez na nossa história. E ajuda-nos, Deus, daqui para frente, toda vez que a intervenção do Senhor for perceptível na nossa vida, que a gente levante memoriais na nossa história, que possam marcar a nossa vida, para que nós jamais esqueçamos aquilo que o Senhor tem feito por nós e em nós, e que o Senhor, através dos testemunhos que daremos, traga muitas pessoas para junto do Senhor, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, que Deus renove a sua mente.